Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa segunda aula da nossa disciplina, que eu costumo dizer que é um momento um pouco diferente agora, né? Nós passamos o mês de agosto analisando do ponto de vista teórico, e quando eu falo teoria, eu não quero, sob nenhum momento, descartar a prática, né? Ao contrário, eu acho que teoria boa é a teoria que reflete sobre a prática, mas de certa forma a gente analisou quatro autores que, ao seu modo e ao seu tempo, pensaram a situação em que viviam: Hobbes, Tocqueville, Marx e Hannah Arendt. E agora, nesse momento da disciplina, a gente se volta um pouquinho mais para o Brasil, e principalmente na terceira aula, que é o final, a gente vai olhar com muito carinho para a educação e para o conselho escolar. Mas esse texto do Zé Álvaro Moisés, que é um cientista político renomado no Brasil, professor da USP, esse texto ele foi escrito em 1989. Aí você me pergunta: poxa, Sumi, por que você coloca um texto de 25 anos para a gente pensar os dilemas da democracia no Brasil? Talvez justamente para provocar o pensamento, não é? Quando José Álvaro Moisés escreve esse texto, o Brasil estava menos de um ano de Constituição promulgada, Constituição de 88. Em 89 foi o ano da primeira eleição para presidente no Brasil, depois, né, de mais de 2 décadas de regime militar. Eleição essa que foi vencida pelo então candidato Fernando Collor de Mello. Então, naquele momento, você tinha, de fato, alguns dilemas, algumas interrogações sobre o que seria essa democracia no Brasil. Passados 25 anos, eu acho que é interessante a gente ler esse texto tentando ver o que ficou para trás, o que nós avançamos, mas o que ainda permanece como dilema, né? Repito, passados 25 anos da escrita desse texto do José Álvaro Moisés. Então, falando sobre o texto em si, eu acho que o autor aponta duas grandes questões, dois grandes problemas para a democracia. Primeiro, como é que a democracia brasileira vai encarar a questão social? Né? Eu acho que eu falei isso talvez na webconferência, ou até mesmo em algum fórum, mas dificilmente um regime democrático se sustenta se ele tiver alicerçado em uma grande desigualdade social. Mesmo as democracias no capitalismo, né? Que, como diria Karl Marx, o capitalismo seria o regime ou a organização social típica da desigualdade, né? Da desigualdade de classes. Mas mesmo uma democracia no capitalismo, ela não pode estar alicerçada sobre uma grande desigualdade social, porque ela corre perigo. Uma grande desigualdade social fomenta a revolta, né? A quebra de regimes, a desobediência civil, não só na democracia, né? Eu lembro da França do século XVIII, a França pré-revolução francesa, né? Alguns vão dizer, inclusive, que o apoio que o povo deu à revolução foi por uma questão social, porque faltava pão em Paris. Então, não só nas democracias, mas qualquer regime que esteja vigente em um determinado momento, ele corre o risco de ser derrubado caso haja um grande paradoxo, um grande fosso, uma grande desigualdade entre as pessoas. Mas a outra preocupação de Moisés é sobre as instituições no Brasil. Porque no Brasil é uma coisa engraçada. Nós vivemos uma democracia basicamente no século XX, a República é de 1889, mas a nossa democracia republicana ela é muito intercalada por quebras institucionais. Então, em 30 você tem o governo provisório, que é uma quebra institucional. Depois você tem uma ditadura, que é o Estado Novo. Alguém já falou até uma coisa engraçada.
no Brasil até o parlamento quis dar um golpe, não é? Foi justamente quando o presidente Jânio Quadros renuncia à presidência da República, porque queria voltar nos braços do povo, e deu errado, ninguém quis. Quem era para assumir era o vice-presidente, o trabalhista João Goulart. João Goulart, ele era de um campo oposto ao Jânio Quadros, porque naquele tempo você poderia votar no presidente e no vice-presidente em separado. E houve, naquele momento, a instituição do parlamentarismo no Brasil. Porque o João Goulart ele estava na China, a China era comunista, né? A China de Mao Tse Tung. Ele deveria retornar ao Brasil para assumir, mas houve esse, entre aspas, golpe do parlamento, instaurando o parlamentarismo. Depois você vai ter uma grande mobilização, inclusive liderada pelo cunhado do João Goulart, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, para que, enfim, aquilo desse certo. E deu, até 64. Então, a questão das instituições é um problema, né? Porque numa democracia você precisa de instituições que funcionem. Caso contrário, elas perdem muitas vezes sua legitimidade. Não só instituições como a instituição política, o parlamento, a representação, né? Se você tem uma representação onde começa a ter problemas, compra de voto, problemas como abuso de poder econômico, aquilo vai deteriorando a instituição política. Mas, por exemplo, a instituição judicial é importantíssima também, né? Um judiciário que funciona só para alguns, só para ricos e não para pobres, por exemplo, um judiciário onde você tem acesso desigual à justiça, ele contribui para a conturbação social. Quer dizer, as instituições, uma democracia, elas precisam funcionar. Isso era um problema em 1989. Como é que essas instituições, muitas delas, né, vindas da ditadura, mais de 20 anos de ditadura, como é que elas vão se comportar nessa nova democracia brasileira? Então, o José Álvaro Moisés aponta algumas questões, alguns problemas. Primeiro, o abuso do poder econômico durante as eleições. Quer dizer, você não tinha uma legislação eleitoral que coibisse. Todo mundo lembra do showmício, né? Os comícios com santinhos, distribuição de brinde. Tudo isso estava valendo em 89. Então, isso era um problema para José Álvaro Moisés. Não é um problema que, na minha opinião, a gente avançou bastante em termos de legislação. E um outro grande problema que ele também apontava era o fato de você ter a mídia, né, os meios de rádio e televisão, que é uma concessão do Estado, nas mãos de alguns grupos privados que poderiam direcionar o processo político. E aí eu pergunto a vocês, né, em que medida essas preocupações de Moisés, que eram muito pertinentes em 89, como é que vocês veem essas questões hoje? E aí uma observação talvez última que ele coloque é que esses elementos contribuíam em 89 para uma desconfiança popular diante da democracia. Como eu tinha falado em algum momento, democracia é também exercício. Você exercita a democracia, né? É um processo. Como no Brasil esse exercício ele não é contínuo, ele é picotado, né? Sempre tem uma ditadura, alguma coisa aí no meio que atrapalha, algum regime fechado, alguma quebra de institucionalidade, pelo menos até 89 existia muito isso. Então, como é que o povo iria se comportar diante da democracia se ele não é... Primeiro, a democracia não é um valor, ou não era um valor. Segundo, você tinha pouco exercício da democracia. Terceiro, será que essa democracia vai dar conta daquilo que o povo brasileiro queria à época? Então, isso é uma pergunta feita em 89. E a pergunta que eu poderia fazer hoje é: em que pé está essa desconfiança popular diante da democracia?
ela existe? Não é? Ela está na pauta da sociedade brasileira? Em que medida os movimentos do ano passado revelam, né, essa desconfiança ou esse desencantamento do brasileiro com a democracia ou a forma como a democracia tem sido desenvolvida no Brasil? Então são perguntas, né? De qualquer forma, esse texto é interessante para a gente ver o debate de 89 e agora, né, inclusive no ano de eleição presidencial, perceber como é que esse debate está hoje. Vocês estão fazendo discussões já interessantes sobre os conselhos. Eu também tenho algumas perguntas sobre o que significa essa institucionalidade dos conselhos, né? A Luzani colocou uma coisa interessante, que às vezes o conselho ele é visto como uma espécie de panaceia para todos os males de educação. Isso é um problema de fato. Mas o que significa pensar o conselho hoje? Porque o conselho está nesse movimento democrático, de democratização da sociedade. Ele ainda tem um grande problema de institucionalização, porque ele não é institucionalizado em alguns locais. Mas mesmo nos locais onde ele é institucionalizado, a institucionalização garante o efetivo exercício dele? Isso é uma pergunta interessante. E é uma pergunta que a gente vai voltar a ela nesse texto, mas principalmente na próxima aula, que já inicia na próxima semana, quando nós discutirmos a política e a relação dela direta com a educação, e o último texto que nós vamos ler, que é sobre o Conselho Escolar e a sua potencialidade como política pública. Então, pessoal, um abraço, espero que tenha sido razoável aí, que esse áudio ajude para as nossas discussões essa semana. Um grande abraço e até o fórum.